Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo, 20 de junho de 2021. Sejam todos bem-vindos para mais uma edição do Espiritismo Presente, o podcast produção do Grupo Espírita Gabriel Delany. Iniciamos o dia com uma boa notícia. Na próxima quarta-feira, dia 23 de junho, estaremos de volta com as nossas atividades públicas presenciais, das 20 às 21 horas. Todos vocês estão convidados. Estamos localizados na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru. Na Rua das Borracharias, 24 horas, paralelo à Avenida Rui Barbosa e próximo à agência do INSS aqui da nossa cidade. Hoje, na edição do nosso Espiritismo Presente, estamos recebendo o nosso amigo, nosso colaborador, Milton José, que vai falar sobre a lei de ação e reação. Bom dia, Milton. Agora é com você. Olá. Certa feita, uma jovem colega me desabafava, muito magoada com o ex-companheiro, porque este tinha deixado justamente em um momento muito difícil da vida dela, o qual ela tinha acabado de ter um bebê, de ter um filho. E ela muito magoada com essa situação, porque essa outra pessoa não estava dando a assistência necessária, nem financeira, nem afetiva, para com a criança. E o tempo se passou. Posteriormente, ela me contava que aguardava, que a lei divina se fizesse presente, na vida daquele ex-companheiro, porque, segundo ela, o que se faz aqui se paga. E a partir daí, ela começou a observar a vida desse ex-companheiro, já que ela tinha notícia dele através das redes sociais, mas acabava vendo e verificando que a outra pessoa estava vivendo, entre aspas, bem, estava namorando, estava participando de alguns eventos sociais, e a partir daí ela ficava muito magoada, muito triste, porque, segundo ela, a lei de Deus não se fazia presente ainda na vida daquela pessoa. E, na realidade, a gente acaba muitas vezes magoado, até com desejo de vingança, a gente acaba lembrando da lei de Italião, olho por olho e dente por dente. E na realidade a vida não funciona dessa forma. A vida é uma escola no qual a gente precisa aprender a integrar competências à nossa personalidade e sair dessa vida melhor do que chegamos. Então todo o mal que a gente causa para as outras pessoas, na realidade, a gente está causando para nós mesmos, no sentido de estar dificultando a nossa estrada aqui na Terra, dificultando a nossa visão aqui na Terra. E ao invés de fazer o mal para o outro, a gente está também colocando pedras no nosso caminho. Pedras essas que vai ser mais difícil tirar, porque muitas vezes, quando a gente chegar à consciência daquilo que a gente fez, acaba a gente criando um processo de culpa. Isso acaba acontecendo, nós podemos prestar atenção que em alguns momentos a gente, quando chega a consciência de si e a gente começa a pensar, puxa, mas eu fiz algo lá no passado que hoje eu não faria. Eu fiz algo no passado realmente muito, muito ruim, ou foi muito mal para com algumas pessoas. Eu enganei, eu invejei, eu agi de má fé. Então são tantas as coisas as quais a gente todos nós estamos nesse mundo e podemos fazer, todos nós. Se não já fizemos nessa vida, com certeza já fizemos muitas outras coisas nas vidas passadas. E isso acaba sendo um mal para a gente mesmo. Não é que essa lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, ela acaba sendo olho por olho e dente por dente. Na realidade, todo o mal que a gente faz é por conta de uma inabilidade que a gente tem.
por uma ignorância que a gente tem. E a gente precisa aprender a dar valor a algumas coisas. Precisamos aprender a dar importância a algumas coisas. Enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente vai continuar agindo da mesma forma para com as outras pessoas. E isso acaba reverberando na nossa vida. Então, essa lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, ela na realidade, ela é um processo de aprendizado para com a nossa vida. Às vezes acontece algo que a gente chama de ruim para a nossa vida, mas nada mais é do que a misericórdia de Deus agindo para nos redirecionar para outro caminho. Às vezes acontece, a gente bate um carro, a gente quebra um braço, a gente quebra uma perna, a gente perde o emprego. São tantas as coisas que podem vir a acontecer que a gente, com a mente ainda rasa, a gente pode dizer, isso aí foi por conta daquilo. Mas essa visão que a gente está tendo é uma visão superficial. Eu enganei alguém no trabalho e de repente, daqui a 1 ano, 2 anos, eu sou demitido do trabalho. Aquela pessoa pagou o que ela fez no passado. Será que ela pagou o que fez no passado? Se eu fiz por conta de uma falta de consciência minha, de habilidade que eu não tinha, de dar valor a uma outra pessoa, a um companheiro de trabalho, dar valor a alguém, respeitar a posição hierárquica de um outro companheiro no trabalho, se eu não tinha isso, e essa, entre aspas, punição que houve de eu ser demitido, quando eu entrar em outro trabalho, será que eu vou agir da mesma forma ou será que eu aprendi a lição? Provavelmente a gente vai agir da mesma forma, porque aprender a lição é algo muito mais profundo. É algo que a gente desenvolve dentro da gente. É quando a gente faz esse olhar para trás e começa a observar o quão infantil nós fomos, o quão ingênuos nós fomos em determinados momentos por ter agido assim ou assado para algumas pessoas. Então, esses imprevistos no meio do caminho, na realidade, são alguns companheiros do planejamento reencarnatório nosso que acabam intervindo, algumas pessoas que nos amam acabam intervindo ou até está descrito no nosso planejamento reencarnatório, o qual a gente participou ou não. E aí isso acaba sendo uma graça divina que acaba vindo para que a gente possa olhar a vida com outros olhos. E a gente só consegue olhar a vida com outros olhos quando a gente se encontra em estado de vulnerabilidade. Quando a gente está nesse estado realmente de dor, de aflição, de sofrimento, me parece que são os momentos mais propícios para que a gente possa olhar para dentro da gente. E olhando para dentro da gente, a gente consegue ter um olhar mais acolhedor para com o outro, um olhar mais fraterno para com o mundo. E a partir daí, a gente seguir em frente. Essa lei de ação e reação é uma lei que acaba vindo para nos ajudar, para que a gente possa despertar. Não é uma punição divina, nunca foi uma punição divina, né? Se fosse realmente olho por olho, dente por dente, poderia ser uma punição, mas qual mecanismo pedagógico que tem por trás disso? Nenhum, né? Talvez revidar o mal com o mal, mas se a gente já observou que devemos revidar o mal com o bem, se tivemos nos ensinamentos do Cristo que perdoai 70 vezes 7, se tivemos, né, na fala bíblica também, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então nós precisamos pensar mais, não de forma superficial, mas de forma mais profunda, de forma mais racional, para que a gente possa chegar à conclusão de que esta lei vem da misericórdia divina para que possa apressar o aprendizado nosso do despertar para com essa vida. Tem uma história interessante no livro A Vida Escreve, de Chico Xavier e Valdo Vieira, quando uma pessoa chamada Saturnino Pereira, ele tem o seu dedo decepado
quando ele está trabalhando ali no trabalho, né, a máquina acaba arrancando o seu dedo. E aí ele era uma pessoa que fazia muito bem às outras pessoas, praticava caridade, ajudava as outras pessoas. E aí as pessoas começaram a se questionar, puxa, isso, aquilo. Ele também ficou um pouco triste com tudo isso que estava acontecendo. E de repente ele obtém a informação de que era para ele ter perdido o braço. Mas por que era para ele ter perdido o braço? Porque ele pediu, na sua reencarnação, que perdesse o braço no trabalho. Ele pediu, no seu planejamento reencarnatório, que nessa vida ele perdesse o braço. Por quê? Porque em outra existência ele triturava os braços, os dedos de algumas pessoas, né, que estavam ali ocasionando algum mal para ele ou não, mas ele fazia isso no passado, e para tentar se livrar desse processo de culpa, ele pediu para que ele arrancasse um membro. Então, a justiça divina não vai causar nenhum mal para a gente, mas vai causar eventos, atividades que possam nos redirecionar para o bem, nos redirecionar para esse processo de sair dessa vida melhor do que nós chegamos. Agradecemos a Milton José por mais uma vez engrandecer o nosso Espiritismo presente com as suas reflexões acerca do tema proposto. Estaremos de volta no próximo domingo com mais uma edição do Espiritismo Presente, o podcast do Grupo Espírita Gabriel Delany. Lembrando que todo último domingo do mês fazemos a ação Jegade Solidária. Vamos ao encontro de pessoas em situação de rua. Levamos um lanche, um alimento, um sanduíche, água, suco, material de higiene, cobertor e alimento para os animais. Se você quer colaborar com a nossa campanha Jegade Solidário, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, pelo Facebook, YouTube ou Instagram, @Jegade-Espírita. Fiquem todos na paz, na luz e na harmonia do Cristo. Tenham uma semana iluminada e até o próximo domingo.